Olá, 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 boa noite, eu, Rodrigo Ramalho, passando por aqui. Daqui a pouquinho meu bate-papo com o Peterson Malaquias, educador físico. Daqui a pouquinho, nosso bate-papo com muitas informações, o Peterson contando a sua trajetória e falando sobre atividades físicas em tempos de pandemia. Tudo isso para você que nos acompanha a partir de agora no meu Instagram, o Rodrigo Ramalho. Você pode me acompanhar também pelo Facebook no Rodrigo Ramalho 2. Lembrando depois que o vídeo fica disponível para que você possa estar assistindo, né? E por favor, compartilhe com a família, compartilhe com os amigos, compartilhe, curta, né? E distribua essa ideia a todos. A ideia é que mais pessoas possam ter conhecimento, mais pessoas possam ficar aí bem informadas através desse nosso bate-papo. Estamos só aguardando a chegada do Peterson para bater papo conosco. Dá só uma conferida lá, Caio. Se ele vai entrar como Peterson ou se ele vai entrar como Camila Mate. Camila Mate, a sua esposa. Um abraço para Camila e também para o Peterson. O Peterson essa semana já conversou comigo pelo mesmo tema via Rádio Cultura de Leme. Tá aqui, ó, o Peterson está entrando pelo estúdio Peterson. Vamos chamar o Peterson por aqui, ó. Pronto. E aí, Rodrigo? E aí? E aí, Peterson, tudo bem, Peterson? Tudo bem, deixa eu me arrumar aqui. Vamos nos ajeitando. É isso aí. Ora via rádio, agora via Instagram. Estamos nós, né, Peterson? Sempre conversando, levando bastante informações. Exatamente, Rodrigo. Agradeço aí, ó, o convite, né, para a gente poder falar um pouco desse momento que a gente tem vivido, falar um pouco sobre exercício e o que tiver de pergunta aí do pessoal também. Bacana, agradeço demais sempre a sua disponibilidade para comigo e agradeço também a Camila, sempre gentilmente nos atende também. Um abração para a Camila, que eu sei que está aí do teu lado, nos acompanhando. Um abraço para a Camila também, Peterson. Tá aqui, ó, tá aqui do lado, aqui do lado, aí, ó. Camila. Oi. A Camila está aí. Mais rápido do que você imagina. Com certeza, né? Uma ultramaratonista. Ela, tô aqui. Bom, como você mesmo disse, um ser humano diferenciado. Um ser humano diferenciado, correto, isso. Um ser humano diferenciado, um pouquinho legítimo. Água. Isso. Água aí e água aqui, logicamente, sempre aprendendo com o Peterson, né? Que a hidratação é importantíssima, correto, seu Peterson? Correto. A gente, independente ou não do momento que nós estamos vivendo, né? A água é dita aí como um santo remédio, né? Então, a água sempre, aí, pelo menos aí os 2 litros por dia de água, né? É muito importante em qualquer situação. Bom, maravilha. 19 horas e 30 minutos, conforme dito e anunciado, o horário e a data, aqui estamos. Eu, Rodrigo Ramalho, através do meu Instagram, o Rodrigo Ramalho, e do outro lado, ele que é profissional de educação física, o Peterson Malaquias. Peterson, boa noite e mais uma vez, muito obrigado em atender o meu convite, Peterson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que está assistindo. É sempre um prazer aí poder dividir com as pessoas, poder ajudar as pessoas, né, sobre atividade física, tudo que está relacionado à nossa profissão. Bom, bacana. Ô Peterson, nós vamos entrar na questão das atividades físicas, vamos falar da questão da água também, da importância da hidratação. Mas hoje, dia 29 de julho do ano de 2020, 19h30, você está vivenciando uma situação diferente. Foi acometido por 2 doenças, 2 situações diferentes. Pela dengue Sim. E também pelo Covid-19. Conta pra gente esse momento diferenciado, né, esse momento crítico da sua vida que você vem passando nesses últimos dias, Peterson. Rodrigo, como você falou, eu tive dengue, né, e aí 4 dias depois eu comecei aí a apresentar os sintomas que eram diferentes da dengue, porque eu já tive dengue em 2015, então eu tinha um pouco de conhecimento de qual era o sintoma da dengue e como me tratar, né, e aí provavelmente aí com 4 dias de dengue eu também aí fui pego aí, contaminado pelo coronavírus. Certo. Né? Então, como você disse, eu fiquei aí com 2 vírus, né?
brigando, até o pessoal falou, você está com 2 vírus, eles estão aí tentando ocupar espaço no seu organismo, né? Você vai ter que combatê-los. É um momento difícil, porque muito se fala sobre coronavírus, e aí existe um amplo espectro do que pode esse vírus causar ou não. Tanto é que eu falo para as pessoas que eu falo que o vírus ele é novo, invisível e imprevisível. Sim. Porque cada pessoa tem reagido de maneiras diferentes, né? Então, imagina, uma pessoa pega uma dengue, quem já passou por isso sabe que a dengue dá uma desgastada enorme, né? E aí eu falei para a Camila, eu falei, poxa, eu tô com dengue, a minha preocupação agora, imagina pegar um coronavírus. E foi exatamente o que aconteceu. Então, é o momento quando você recebe a notícia, né, que estava com coronavírus, então, realmente, parece que alguém te lança de estilingue, você fica no ar, né, meio abobado ali, alguns segundos, alguns minutos, e aí você põe o pé no chão, acalma, né, e fala, bom, a situação é essa, e a gente tem que enfrentar, né, então foi mais ou menos isso Entendi. que eu passei. Ô Peterson, para a gente chegar aí propriamente na questão da atividade física, você e a Camila, logicamente, têm um estilo de vida diferenciado, não só na questão da educação física, de passar isso para outras pessoas dentro do estúdio, mas você vivencia esta questão das atividades físicas diariamente. O que é que o médico disse para você? Esse teu preparo físico, esse teu condicionamento físico fez diferença nesse momento, Peterson? Olha, você resumir bem o que ele me disse aí em poucas palavras. Se você não fosse atleta, provavelmente você não estaria mais aqui. Ele não falou, você teria morrido, né? Tanto por que ele justificou essa frase, né? Logo após tudo isso acontecer, o médico estava muito preocupado, né? Um médico muito amigo, né? Tenho muito a agradecer a ele, né? Que me salvou, né? Praticamente. Então, depois, né? Que eu melhorei, que ele falou, cara, se você não tivesse esse condicionamento que você tem, você não estaria aqui conversando comigo. E por que ele falou isso? Porque existe um parâmetro sanguíneo, né? Poucas pessoas conhecem, né? E eu fiquei sabendo através dele, que é um parâmetro sanguíneo chamado dímero D. O que o dímero D é? É um parâmetro, né, sanguíneo que lhe dá um indicativo de uma possível trombose venosa profunda. Okay. Por que isso? Então, o que aconteceu? No meu caso, eu tive falta de ar, né? Então, esse médico falou assim, Peterson, controla a oximetria, controla aí, faz o exame sanguíneo dímero D e faz também, se possível, uma tomografia. E por que, Rodrigo, eu estou falando isso? Porque esses parâmetros você consegue quantificar e aí ter um tratamento mais adequado, né? E isso foi muito importante para o meu tratamento, para a minha recuperação. Igual você falou, não é só isso, porque o que acontece? Falando aí do exercício, né, do condicionamento físico diferenciado, que é a pergunta. Quando eu ia a uma unidade de pronto atendimento, olha o que acontecia. Quando é padrão aferir ver a temperatura, ver se você está com febre, correto, normal, porque um dos sintomas é a febre, a outra coisa, pressão arterial, frequência cardíaca e também a oximetria. Então, o que acontecia no meu caso? Mesmo com dengue, com coronavírus, eu apresentava esses parâmetros normais. Foi medir minha febre, 36,6. Oximetria, ela tem que estar entre 95 e 100. A minha oximetria era entre 95 e 96. Dentro do normal, nada. A outra coisa, frequência cardíaca. Ficava entre 55, 50, né? E pressão arterial, 12 por 7, 12 por 8, 13 por 8, 12 por 7. Então, o condicionamento físico, né, falando aí dos exercícios, ele ainda, apesar, mesmo estando com 2 vírus, eu apresentava parâmetros que a gente fala fisiológicos dentro da normalidade. Só que quando você aí quando foi feito um raio-x e um parâmetro sanguíneo,
Aí sim que eu apresentei diferenças, que isso aí já está, bom, combatendo dois vírus ao mesmo tempo fica meio difícil. Ô Peterson, antes de eu entrar propriamente agora na questão das atividades físicas, hoje, como você está em termos de saúde? E a Camila, como é que passou por tudo isso? A Camila está sendo testada, a Camila está sendo acompanhada. Como é que está a Camila frente a tudo isso? É boa essa pergunta, porque assim, hoje é meu primeiro dia de liberdade, né? Eu tô livre, né, para poder de maneira segura, né, ir ao supermercado, né, como todo mundo aí seguindo as regras do distanciamento social. Bom, a Camila, ela fez o teste recentemente e aí ela tá negativa, né? Então ela não teve nem contato com o vírus. E algumas pessoas podem pensar, como duas pessoas morando na mesma casa, Sim. né? A Camila não adquire, não pegou o vírus. Primeiro que no meu caso, por exemplo, eu não tive tosse, tá certo? Então não tive tosse, outros sintomas como dor de cabeça, muito pouco. E o que me atingiu mesmo foi a dor de garganta e a falta de ar, né? Eu não sei se até tem mais alguma coisa que você perguntou sobre... A Camila hoje está bem, né? Fez o teste. Essa é a ideia, né? A Camila, como passou por tudo isso, né? Ela passou tranquilo. Sim, lógico que quando você é casado, mora junto e recebe uma notícia, bom, você está com dengue? Igual ela mesmo disse numa entrevista aí para o IPTV. Bom, eu já teve dengue. Isso aqui eu sei qual é o tratamento, então é uma coisa conhecida. Agora, ter coronavírus é uma coisa. Agora, ter a dengue e o coronavírus, né? E ela foi super companheira durante esse período, né? E como você falou da minha recuperação, né? Isso que você tinha perguntado. Correto. Eu até na minha quarentena, eu queria assistir o filme novamente do Matrix. Porque, para quem conhece, lá tem o Neo, né? E aí, até o pessoal brinca, né? Quem me viu, né, do momento do teste do coronavírus e 7 dias depois, praticamente eu ressuscitei, né? Até hoje, quero agradecer o pessoal do laboratório, né? Que eu tive lá fazendo exame de sangue só para conferir, né? Meus parâmetros estão voltando agora, praticamente sou uma pessoa normal. E aí, quando elas me viram, falaram, Peterson, você não consegue nem se imaginar como você chegou aqui, né? Porque eu estava muito sugado. Eu perdi mais ou menos uns 4, 6 quilos com a dengue, entre dengue e coronavírus. Né? E provavelmente acho que eu já recuperei uns 4 quilos, né? E praticamente na forma de líquido. Bacana. Saúde a você e a Camila. Ô Peterson, atividades físicas em tempos de pandemia. Estamos num momento de isolamento social, é pedido muito cuidado, é pedido muito isso e muito aquilo, mas ao mesmo tempo o nosso corpo, o nosso organismo pede atividades físicas. Eu preciso estar em ordem, eu preciso estar praticando alguma atividade física. Como é que você nos orienta com relação a isso? Olha, primeira coisa, eu acho que tem que ter uma responsabilidade, independente se você está fazendo atividade física ou não, né? Quando você aí está fora da sua residência, né? Independente de se você vai fazer exercício, né? Quando você vai ao supermercado, quando você vai à feira, então tem que ter aí, primeira coisa, responsabilidade, tá? A outra, Rodrigo, eu acredito piamente, eu sou suspeito porque eu sou da área, mas a atividade física, ela faz um bem danado, né? Porque você libera alguns hormônios que são aí hormônios da felicidade, como você tem aí endorfina, serotonina, ocitocina, né? Que você consegue através da prática da atividade física, né? Então hoje, o que a gente tem visto, né? E eu sempre repito, até quando eu dei a entrevista para você, quando a pessoa ela entra num programa de atividade física regular, os ganhos de atividade de condicionamento, eles são muito pequenos e quase imperceptíveis, né? Então aí você demora um prazo de 2, 3 meses, vai perceber que você saiu aqui desse ponto e alcançou um ponto X de condicionamento físico. Correto. Mas o que é interessante? Quando você para de fazer atividade física, né, de maneira abrupta, que foi o que aconteceu, né? Ficou aí algumas pessoas 2, 3 meses sem treinar, então você tem uma queda e aí sim ela percebe o quanto que a atividade física faz importante.
Bem, mas voltando na sua pergunta, né? A atividade física, ela deve ser feita de maneira segura, de maneira responsável, de maneira saudável, né? Eu acredito que, assim, você tem que procurar, nós estamos num momento, eu falo isso para a Camila, que o brasileiro nunca passou por uma tragédia como um tsunami, um terremoto, uma guerra. Então, a pandemia tá sendo, né, a gente tem que tirar a lição disso, né? Eu sei que é um aspecto muito negativo, que pessoas estão morrendo, né? Mas a gente tem que começar a aprender no coletivo, né? Por isso o respeito, né? Quando você vai fazer atividade física, de manter o distanciamento, de ficar protegido, né? Porque assim, eu falo que as pessoas vão ter noção, né, da pandemia, do vírus, não é pelo número de mortes, número, né? Pode ser 5 mil, 3 mil, 4 mil. As pessoas dão valores quando as vítimas são nomes, e se são nomes de família. Correto. Aí sim, tá? Porque eu falo para Camila, se número, né, uma opinião minha, né, não sei se, eu sei que alguns vão discordar, se número de mortes fosse importante, nossos amigos que estão na África não estariam morrendo e passando fome. Correto, concordo. Então, eu acho que existe aí, quando você for fazer atividade física, ou não, ou tiver que fazer um deslocamento fora da sua residência, que ele seja responsável, que você pense na sua proteção, mas também do seu colega, porque as pessoas têm que entender que quanto mais pessoas adquirir o vírus, mais estará sobrecarregado o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Estou batendo papo neste momento com o Peterson Malaquias. O Peterson, que é profissional da área de educação física, está conversando conosco e falando sobre atividades físicas em tempos de pandemia. Você pode seguir o Peterson pelo Estúdio Peterson aqui no Instagram, seguir o Peterson e a própria Camila, também o Rodrigo Ramalho, através do meu canal, o Rodrigo Ramalho. Pode curtir e também compartilhar esta nossa ideia. Ô Peterson, você tem um estúdio, esse estúdio no momento, até por regras sanitárias, não está funcionando. Eu posso ser um teu aluno ou aluno de um outro estúdio ou de uma outra academia. Mas nesse momento, nós estamos parados. Nós não estamos podendo frequentar aquele local costumeiro, estar sendo cobrado daquela atividade, estar sendo orientado. Como é que eu me mantenho em casa, Peterson? Eu não tenho a esteira ergométrica, eu não tenho a bicicleta, eu não tenho peso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como é que eu me mantenho diariamente nessa questão física frente a tudo isso? Olha, Rodrigo, o que eu tenho visto, né, até uma linha que também eu chamo de Estúdio Peterson tem seguido, que são os treinamentos online, né? Ótimo. E aí, os treinamentos online, né, no qual, assim, a gente já tem um certo número de clientes, então a gente conhece aí todas as capacidades, o que pode ser feito ou não, então a gente envia vídeos para os nossos alunos poder exercitar em casa. Então, existe uma ampla variedade de exercícios que você pode fazer com o próprio peso do corpo, tá certo? Ou apenas utilizando pequenos objetos, né? Ou com instrumentos, por exemplo, uma corda, alguma coisa de peso, né? Um elástico mesmo, aí, uma câmera de ar de bicicleta, uma bola. Então, existe, né, uma variedade de exercícios que você pode estar fazendo em casa, e aí depende da criatividade do seu professor, né, do seu profissional de educação física, que é muito importante ter orientação. E por quê? Da mesma maneira que profissionais de educação física sérios têm aí partido para o treino online, apareceu também uma grande gama de oportunistas de rede social. Correto. Né, de redes sociais. Né? Então, existe sim uma maneira que o pessoal tem proposto muito desafio, né, na internet. Né? Então, hoje existem aplicativos, né, no qual você consegue, né, fazer um ranking. Né? E muitas pessoas têm aderido. Essa é uma maneira de estimular. Né? Então, por exemplo, vou ver quem vai correr mais durante a semana, da primeira semana de agosto, somada a primeira e segunda semana de agosto, ou quem vai correr mais durante o mês de agosto. Né? Então, forme um ranking, existe uma premiação, o seu prêmio é entregue pelo correio, né, sem perigo, né? E aí cada um treina na sua cidade, e isso é um negócio legal que pode abranger a cidade, o país, o mundo inteiro. Né? E assim, os exercícios,
eles devem ser feitos com orientação do profissional de educação física. Existem aí vários profissionais que têm partido para essa área e têm bolado exercícios muito bacana, no qual conseguem pelo menos manter o seu nível de atividade física, né, ideal. É lógico, por exemplo, às vezes você pega a Camila, que é ultramaratonista, ela precisa ir treinar longas distâncias, ela não consegue fazer isso agora, né? Mas ela consegue fazer pelo menos o mínimo de atividade física para poder aí manter um condicionamento, né? Não perder, porque o atleta principalmente, né? E o pessoal aí que está acostumado a usar o termo levantar ferro, eles têm pavor de ficar longe de uma academia, né? Então, principalmente quem faz a hipertrofia, né? Que é o ganho de massa muscular, ele sente realmente uma maior necessidade de frequentar uma academia, né? Mas assim, tem amigos que tem aí em casa ou no condomínio, na residência, que não vão provocar aglomeração e cada um tem dado seus pulos aí para tentar manter o mínimo de condicionamento físico. Ô Peterson, ainda nessa questão das atividades físicas, e lembrando que sempre mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras e todas as regras sanitárias. Mas tem duas situações bem comuns. Primeira, a questão da caminhada. O pessoal me parece que, logicamente, com máscara, alguns insistindo sem a máscara, mas o pessoal está voltando a caminhar. O que você diz a respeito da caminhada? Bom, a caminhada, ela tem um sentido, assim, para quem está começando na caminhada, né, você vai ter um ganho aí de condicionamento. Para quem já era habituado a fazer a caminhada, provavelmente ela tem mais um benefício psicológico, né, de estar saindo, sair um pouco daquele ambiente ali caseiro e estar para a rua. A única coisa que me preocupa, né, com relação à caminhada é a aglomeração, né? Então algumas pessoas acabam uma conversando com a outra e aí cai no que eu chamo, o vírus é novo, invisível e imprevisível. Então pode ser que a pessoa pegue ou não e vai saber o que vai acontecer ou não. Mas uma coisa, Rodrigo, é até um dos vídeos que nós temos lançado no nosso canal do YouTube. O canal era uma coisa que a gente já queria fazer no começo de outubro, né? Mas aí aconteceu um monte de coisa e, enfim, estamos aí passando informação para o pessoal. Eu quero fazer um vídeo falando sobre, dois vídeos pelo menos, falando a respeito da máscara, né? Até porque hoje também todo mundo virou especialista, então talvez eu tenho o título de especialista em fisiologia do exercício, né? Então, estamos aqui conversando com especialista. Eu posso dizer que eu tenho o título de especialista em fisiologia do exercício, mas eu vejo uma coisa muito interessante e uma frase muito interessante, né? A máscara, ela te dá uma capa de super-herói, mas ela não te dá superpoderes, tá? Então, assim, a máscara te dá uma capa de super-herói, mas ela não te dá superpoderes. Pelo seguinte, quando você está caminhando, né, o que acontece? No ato da respiração, né, ali que você insere o O2, elimina o CO2, você, não sei se as pessoas sabem, mas você também tem uma perda de líquidos, né, na respiração. E ela pode chegar até 300 ml. Né? Então, você imaginar coloca num copo agora 300 ml, né? Então, quando você está caminhando, principalmente correndo, quando você está ofegante, nessa troca respiratória, você tem aí uma perda de líquido. Só na e por que eu estou falando? E só na troca respiratória. Né? O ato aí de você... Só no respirar. Né? Então, o que acontece? Qual que é a minha informação, qual que é a minha dica para o pessoal? É fazer a troca da máscara. Né? Então, se você for caminhar, né, chegou na sua casa, você tem que trocar aquela máscara. Por quê? O que acontece? Quando ela está seca, né, então aqui eu estou respirando, né, você realmente consegue, aí, desde que uma máscara adequada, de boa qualidade, realmente criar uma barreira para o vírus. Mas qual que é o problema? Quando você respira, né, então aí você está desse lado, você cria aí você umidifica, né, então essas gotículas, ela acaba ultrapassando o tecido. É simples, é só você pegar aí pega uma camiseta, uma fina, uma camiseta social, você colocou a água ali, pode ver que ela vai aparecer do outro lado. Né? E aí você faz um caminho para o vírus entrar em contato com você. Né? Então isso que as pessoas não têm
ou conhecimento, ou falta de conhecimento, ou enfim. Então, tanto na caminhada como qualquer outra atividade, ou como mesmo assim você ir ao mercado, ir aí ao comércio, né? Eu não estou falando que eu sou a favor do comércio aberto, tá? Mas assim, essa movimentação das pessoas com o uso da máscara por um tempo prolongado provoca aí, né? A própria respiração provoca uma umidade, e essa umidade ela acaba sendo um caminho para o vírus, né? Para você ter contato com o vírus. Então, qual que é a nossa dica? Foi caminhar de maneira segura, de maneira responsável, chegou em casa, tira aquela máscara, descarta aquela máscara e usa uma máscara limpa ou uma máscara... Não use a mesma máscara, tá certo? Essa é uma dica importante, porque lembra, máscara te dá uma capa de super-herói, mas não te dá superpoderes. Eu falo que assim, a máscara, ela dá coragem para a pessoa para frequentar alguns ambientes. Só que não é só a máscara. Você tem também contato pelo nariz, né? Porque você vê muita gente, quando você começa a conversar muito, a máscara baixa. E também aí, pelo olho, né? Pela parte aí do olho. Então, tira óculos, coloca óculos, põe no lugar, tira no lugar, a roupa, né? Senta no lugar. Eu fui aí você começa a ficar observando as pessoas. Eu já tenho esse hábito, né? De como a pessoa caminha, se a pessoa tem a coluna um pouco torta. E aí, por exemplo, hoje eu fui ao supermercado, então a pessoa ali com distanciamento social, mas na hora de escolher o pãozinho, a pessoa colocou as duas mãos no balcão. Ah, eu quero aquele mais branquinho, né? Ah, mas passou o álcool gel, eu sei. São medidas, mas existe, e aí você aumenta a probabilidade de adquirir o vírus. Entendeu? Encosta o cotovelo, né? Me permite um detalhe Sim. no mercado? Me permite? Sim. Aí o cidadão vai no mercado com uma máscara bacana, passa o álcool gel, aí ele entra e pega uma cestinha, vai e faz a sua compra, certo? Só que a cestinha torna-se pesada quando ele está na fila do caixa. Aí ele coloca a cestinha no chão, ele arrasta essa cestinha com o pé, depois ele leva essa cestinha para cima do caixa. Gente, a contaminação continua, certo? O álcool gel com a máscara ali pouco vai importar, tendo em vista a contaminação que você arrastou com o pé, né? E só para a gente, acho que tem a mesma opinião, para deixar claro que o uso da máscara é extremamente importante. Sim, mas também é extremamente importante que tenha o uso correto da máscara. Né? A máscara não vai te dar superpoder que você vai poder saindo. Na verdade, a máscara te dá coragem para cometer um risco. Né? E, Rodrigo, até conversando agora, né, não sei se está aí no seu script, né, mas uma coisa que eu vi durante esse período do que eu tenho passado, né, e aí também uma outra informação ou dica, seja lá como for, as pessoas colocam muitas informações no Facebook baseada apenas no título da matéria. Que é um perigo. Tá? Que é um perigo. Eu vou dar um exemplo. Né? Esse dia eu vi um título, uma matéria, escrito assim, é mais fácil, ou algo do tipo que as pessoas se contaminam mais dentro de casa do que na rua, diz estudo. E aí as pessoas compartilharam essa mensagem. Então você começa, quem não lê a mensagem e não tem um critério de interpretação, começa a ficar paranoico. Falei, poxa, está mandando ficar dentro de fique em casa, ou agora o isolamento, enfim. Eu li a matéria, né? Eu sou da área da saúde e tal, eu li a matéria, né? E aí, só que, o que acontecia? Por que o vírus, você acaba se contaminando mais dentro de casa do que fora, diz o estudo. Então, se a pessoa tivesse lido, ela iria entender. O que acontece? Os idosos, né, talvez, e com certeza mais preocupados, têm permanecido mais tempo em casa, e algumas pessoas, os filhos, os netos, têm feito esse trabalho. Porém, aí, qual que é a questão? Então, eles pegaram a faixa de 60 a 70 anos, né, dos idosos que estavam se contaminando, né, dessas pessoas de 60 a 70. E por que elas se contaminavam mais dentro de casa? Porque seus filhos e seus netos estavam na rua. Né? E a gente sabe que a criança ela é inocente com relação aos seus atos. Né? Principalmente de colocar a mão no chão, coloca a mão no balcão. Né? Quem não foi criança sabe disso. É uma coisa até... normal de uma criança, né, ela explorar o mundo com as mãos, né,
E aí o que acontece? Essa criança, aí por alguma situação, o pai tem que deixar o neto, tem que deixar o filho com os avós. Então essa criança acaba levando o vírus para dentro de casa. Então, voltando a falar, tem que só, eu acho que assim, essa é uma maneira das pessoas já ajudarem a não compartilhar matérias sem ler, pelo menos, não ir baseado pelo título. Como teve uma aí, também não gosto de falar muito desse assunto, mas assim, que era uma a respeito do presidente, e aí eu li a matéria. E qual que era a matéria? As pessoas têm que entender que existe o que a gente chama de carga viral, tá? Então, ou seja, só para você ter uma ideia, uma pessoa que está com coronavírus, deu teste positivo, mas ela é assintomática, tá certo? Provavelmente ela tem uma carga viral menor. E aí, o que acontece? Ela, depois de 14 dias, ela está livre da quarentena, tá certo? Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que às vezes ficou internada e provavelmente ela não basta só 14 dias para ela, ela tem que ficar 20, 22, 30, até 35 dias, que foi o que eu vi na matéria. Eu não estou defendendo... Não, entendi. Eu não estou defendendo ele, eu só estou dizendo o seguinte, tomar cuidado em espalhar essas notícias, porque deu o teste positivo novamente. Provavelmente ele tinha uma carga viral ainda no organismo e talvez não seja nem passível de transmitir para alguém. Enfim, mas o que eu quero dizer, né, o objetivo principal é ser muito criterioso, não tenha o pré-conceito de seja do medicamento, seja da matéria, e não vá pelo título. Tá? O título é o que te chama atenção e que te pode provocar um erro. Né? Então, é uma maneira de qualquer um ajudar. Né? Eu falo para a Camila assim, é uma maneira de a gente, pequenos atos, né, que você pode aí salvar uma vida, que você pode, eu acho que é muito importante. Para quem nos conhece, a gente sempre procurou fazer esse trabalho de informação. Correto. Ô Peterson, eu sei que você já trabalhou isso, inclusive, em algumas lives. Demandaria um outro bate-papo diferente, com mais tempo, explicando melhor. Mas, em rápidas palavras, muito hoje se pratica a questão do ciclismo, a bicicleta. Vamos pedalar, vamos pedalar. Tem quem pedala quilômetros em alguns minutos, tem quem pedala quilômetros em algumas horas. Hora isolado, hora em dupla e hora em vários amigos. Como é que você vê essa questão do pedalar neste momento de pandemia? Eu tenho visto, e aí até hoje eu vi uma reportagem também, que o ciclista está em alta nesse assunto, né? Numa alta de maneira negativa nesse assunto. Né? Eu gosto do ciclismo. Para quem me conhece, eu já tinha um hábito de final de semana, tanto de semana ou de final de semana, pedalar sozinho. Né? Até algumas pessoas acham estranho, né? Mas é assim, uma maneira de eu me desligar, né, do que acontece durante toda a semana, porque assim, eu trabalho a semana inteira com atividade física, então quando eu saio, né, eu tenho lá minhas ideias, minhas criatividades, né, mas infelizmente, e por alguns ciclistas, né, eles têm se aglomerado e causado aí, né, o esporte que era para ser saudável, ser um símbolo, né, da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, né, a formação desses grupos, lamento dizer, mas ela é errada, ela é praticamente irresponsável, né? Mas assim, eu sempre falo, eu gosto de bicicleta, mas para pessoas eu sou seletivo, né? Porque tem esses grupos de bicicleta e a pessoa coloca no grupo, tira no grupo, por que você saiu do grupo, né? Você não gosta? Eu falei, não, eu gosto de bicicleta, eu amo bicicleta, mas com pessoas eu sou seletivo. Como qualquer outro também é seletivo, não adianta ser hipócrita com isso. Então, é uma pena. Entendi. Pode Peterson, explorando um pouquinho mais esse nosso bate-papo, até para que a gente encaminhe para a finalização. Eu sei que você e a Camila têm uma programação para o ano todo. Você como técnico da Camila, a Camila como a sua ultramaratonista. Como é que ficou essa programação de vocês para esse restante de 2020? Como é que vocês estão vendo a pandemia frente às atividades da Camila e até mesmo lá no final do ano? Já estou indo lá no Natal, aquele evento pró-Algac, o evento pró-ração dos animais. Como é que vocês estão se programando de tudo isso de agora para o final do ano? Bom, Rodrigo, com relação aos eventos esportivos,
praticamente todos os eventos todos os eventos que a Camila iria participar foram cancelados, né? Então, em março já, no dia 20 e pouco de março, 25, que era uma prova que ela teria no estado de Minas, já foi cancelada. Uma outra prova que nós estaríamos no Rio Grande do Sul, no qual a Camila é representante do estado de São Paulo, né, pela prova, então a Camila representava o estado de São Paulo, numa prova que nós iríamos fazer no Rio Grande do Sul, estava com hotel, passagem de avião, tudo certo, foi cancelada e foi adiada para maio de 2021. Outra prova que teria em junho, se arriscaram em remarcar a data, se eu não me engano, agora em outubro, acabei de receber essa semana, mudou para julho do ano que vem. Uma outra prova que seria em outubro, está indecisa, ou seja, são eventos, né, de corrida, de uma competição, que não dependem da Camila e do Petros. Agora, falando dos eventos solidários, né, no qual a Camila toda aí é o penúltimo sábado de novembro, né, um dia antes, quando tem o Passos que Salvam, né, então o Passos que Salvam acontece no domingo, a Camila, né, pelo 4º ano, né, esperamos faz o 12 horas correndo por amor, em prol ao GAC. Correto. E eu aí ainda não tenho uma data, né, já foi em julho, já foi em dezembro, eu faço 12 horas pedalando para cachorro, para arrecadar ração. Bom, é um evento que praticamente ele depende do Peterson pedalar, e aí a gente teria que bolar, aí eu vejo duas situações, tá? Mas eu acho que dá para, vou tentar fazer as duas. A primeira é uma maneira de fazer arrecadação sem ter aglomeração, acho que isso é possível, porque a gente já viu alguns eventos solidários, né, que tem passado aí, e o pessoal tem divulgado, que dá para a pessoa fazer uma doação sem ela ficar, sei lá. É ruim que não vai ter o público ali para estar pedalando, para estar incentivando. E a outra também agora é uma novidade para o Peterson saber como vai ser a minha recuperação. Faz 21 dias, fiquei 21 dias sem pedalar, sem pôr a mão na bicicleta, né? Porque eu tive a dengue, né? E aí todo o processo, o coronavírus, tal, então faz 21 dias, 22 dias que eu não estou pedalando, né? Então eu não quero colocar um compromisso para mim, porque eu sou meio, se eu falar que eu tenho um compromisso, aí eu vou talvez extrapolar, né? Porque eu tenho que pensar na minha saúde também, mas eu pretendo, aí vamos ver como nós estamos praticamente entrando no mês de agosto, né? Eu espero agora no final de semana, de maneira segura, sem colocar ninguém em risco, dar uma pedalada leve, para ver como o meu corpo ele vai responder, né? E aí eu espero até o final do ano, se tudo der certo, né? Espero que agora as coisas se encaminhem bem, né? Tudo que eu passei, mas eu tenho grande intenção ainda de fazer esse ano a 3ª edição do 12 Horas Pedalando para Cachorro. Talvez não seja da mesma performance do que foi feito, né? Não posso prometer nada, porque, como a gente fala, o vírus é novo, invisível e imprevisível. Mas eu vou me dedicar 110% para que o evento ocorra e, independente do evento, assim, independente do evento não, mas independente da distância que eu realize, que o evento seja um sucesso para arrecadar ração para os animais. Isso é o mais importante. E da mesma maneira, a Camila se prepara também, frente a tudo isso, para ver como será realizado o evento dela em GAC no final do ano. Sim, até porque a Camila, teoricamente, existem pesquisas que eu agora estou imune durante 2, 3, 4 meses, estou imune desde que o vírus não sofra mutação, então ainda é uma coisa nova, né? E a Camila, ela deu negativo, né? Então eu tenho um cara que, teoricamente, nos próximos 3, 4 meses pode sair por aí, né? Porque eu tenho um anticorpo, e a Camila não. Então eu espero que até lá, né? Pelo que parece promissora a vacina, eu espero que tudo ocorra bem. Se Deus, tem que dar certo. Tem que dar certo. Ô Peterson, só para a gente colocar uma vírgula nesse bate-papo, e espero retomar com você, não só aqui como na rádio e aqui também no canal do Rodrigo Ramalho, no Instagram, o Rodrigo Ramalho. Um comentário sobre isso aqui, ó. Falamos lá no começo, a hidratação. Você já disse uma vez, inclusive comigo na rádio, o seguinte: amanhã participarei de uma corrida, ou amanhã participarei de um pedal, minha preocupação é levar uma água, minha preocupação é levar a garrafinha d'água, minha preocupação é tomar água durante aquele evento. Mas você já me disse uma vez
A hidratação, ela não acontece no dia do evento ou na hora do evento. A hidratação, ela acontece diariamente, correto? Sim, a hidratação acontece diariamente, né? Para quem aí deixa para tomar água somente quando vai treinar, tá errado, né? Então, vai participar aí de um pedal, um cicloturismo, né? Então, a sua hidratação vai começar já ali na quinta, sexta-feira, né? E uma das maneiras de saber se você está hidratado é através da urina, né? Então, vê aí a cor que a sua urina está, né? A sua urina tem que ter uma cor, um amarelo claro, né? Ou bem branquinho, né? Bem claro, né? Transparente, né? Mas aí o que é comum, ele está bem clarinho. Se a sua urina estiver escura, tá errado. A outra coisa, talvez não vai dar para ver por causa do vídeo, mas é o parâmetro aqui da pele, quando você puxa a pele, tá? Então ela tem que ter aí uma velocidade, ela tem que ser rápida. Quando você puxa a pele, a hora que não sei se eu vou, a hora que você puxa a pele, puxei a pele, a hora que você solta, ó, ela tem que descer rápido, tá? Então puxei a pele aqui, né, da minha mão, não sei se dá para ver aí. Não, dá para ver. Ó, a hora que você solta, a pele rapidamente volta ao estado normal. Uma pessoa desidratada, quando você puxa a pele, você vê que ela desce bem devagar. A outra coisa, né, então assim, lembrar, a hidratação começa dias antes, então a hora que for urinar é só observar ali, né, tem que ter uma coloração amarelo bem clarinho. A outra coisa, você pode fazer para a pele, mas daí exige um pouco de experiência, né, e a outra coisa que você percebe, Rodrigo, é na veia, né, algumas pessoas têm a veia das mãos salientes, né? Então você vê aí o volume da veia. Geralmente quem está desidratado, ela fica um volume ela fica bem fraquinha. Você vê só um risquinho parecendo aí quase um fio de cabelo, né? Mas o importante é que é mais visível, né? É através da urina, né? Mas é importante se hidratar antes do seu pedal, tá certo? Quem se pedala e tomar água antes, você vai sair de barriga cheia aí, capaz de passar mal ainda. Peterson Malaquias, profissional da educação física, muitíssimo obrigado em atender aqui o Rodrigo Ramalho. Saúde a você e também a Camila. Obrigado. Sucesso sempre. É um prazer sempre ouvi-lo, seja aqui no meu canal do Instagram, o Rodrigo Ramalho, seja através das ondas da Rádio Cultura de Leme. Muitíssimo obrigado em sempre me atender. Sucesso, Peterson. Obrigado. A gente aí tem uma boa parceria, né? Então, precisou, tanto você quanto quem está assistindo a live, conte com a gente, né? A gente, como profissional de saúde, a gente acredita que tem esse dever, e mesmo que não fosse profissional da área de saúde, acho uma questão de humanidade, né? Você aí ajudar ao próximo, e a gente sempre tem escrito no nosso Face: mantenha-se seguro, mantenha-se saudável, tá certo? Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Mantenha-se seguro. Sim. Eu falei, mantenha-se seguro, mantenha-se saudável. Seguro e saudável. Beleza, Rodrigo. Um abraço para a Camila também, que esteve ao seu lado. Um abraço para ela. Obrigado. Obrigado, Peterson. Valeu. Obrigado.